E aí vou só dar um recadinho também antes da gente começar. Agora já estamos ao vivo na página aqui do Kael. Bom, boa tarde ou quase boa noite aí para quem está entrando, para quem vai estar acompanhando a gente aí na live do inglês. A gente teve mais cedo hoje a live do português e da licenciatura. E vamos ter agora a live do inglês para fechar essa primeira parte aí da semana das habilitações e das profissões. E aí a gente convidou aqui para estar participando com a gente hoje o professor Daniel Puglia, o Pedro Pecchini e o João. O Pedro e o João, né, são estudantes da habilitação, para falar um pouco da perspectiva por parte dos alunos. E aí só vamos esperar um minutinho aqui para o pessoal ir entrando e chegando, para ninguém perder. E aí, para quem, né, não conseguiu acompanhar as outras mesas que já foram, das habilitações que já foram, não precisa ficar preocupado que está tudo salvo. A gente já subiu a maior parte para o canal do YouTube também do Kael, se ficar mais fácil, mas também está salvo aqui na página do Facebook da gente. E né, já chegou hoje também de tarde por e-mail para vocês toda a programação da semana das habilitações na semana que vem, né? Se quiser chamar semana, vai ser mais de uma semana, então tem essa divisão aí na programação. Opa, acho que o João caiu, mas ele já deve voltar aqui. E, bom, também legal de lembrar aí que a gente vai estar tendo, durante a semana das habilitações, um desconto de 20% em qualquer livro da editora 34, então quem precisar de algum livro deles é só usar o cupom KAEL, KAEL tem 2 L's e letra maiúscula. E acho que é isso, a gente pode ir começando. Acho que a internet do João caiu aqui, mas daqui a pouco ele já deve voltar. Coisas do EAD, todo mundo já passou por isso durante esse período aqui. A gente pode ir começando, talvez, a gente pode se apresentar antes, né, todo mundo, aí depois o professor pode começar. Eu sempre esqueço de falar isso no começo, mas, bom, sou o Chico Napolitano, sou do Kael, sou calouro também, então vou estar bem atento aqui, porque também estou para decidir quais que vão ser as habilitações que eu vou colocar de preferência para mim. E é isso. Professor, Pedro, se vocês quiserem se apresentar também para o pessoal. Posso começar? Eu sou o Daniel Puglia, sou professor da área de literatura da habilitação de inglês. Oi, eu sou o Pedro, eu estou no meu 3º ano da Letras, faço habilitação em inglês e acho que é isso. Pode começar, professor. Ok. Acho que o Rafael está entrando, se ele conseguir entrar para ele se apresentar. Ou ele se apresenta na hora que ele for falar, né? Pode ser? Daí eu já vou seguindo. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao convite do pessoal do Kael. Acho que é importante essa atividade, né, de conversa com as alunas, com os alunos, com todo mundo, para ir esclarecendo aos pontos do nosso curso. Eu vou fazer uma fala bem rápida, na verdade, para dar tempo da gente ficar debatendo e conversando nas perguntas, né, que eu acho que é uma coisa importante. Eu vou seguir aqui mais ou menos alguns eixos que o pessoal do Kael já me adiantou, né, que seria interessante começar a falar. Bom, o nosso curso da habilitação de inglês, há alguns anos, nós tentamos fazer uma reorganização dele. Então, nós temos, assim, uma divisão que os 2 primeiros anos são de um chamado núcleo comum, em que há uma divisão mais ou menos igualitária entre as disciplinas de língua e de literatura, né? E depois, os 2 últimos anos é o que a gente chama de... Você tem a possibilidade de fazer uma especialização mais para a literatura ou mais para a língua, e aí também a gente tem algumas disciplinas voltadas para a tradução, né? Que nós temos alguns colegas que pesquisam a parte de tradução, uma área muito interessante dentro da nossa habilitação. Então, nesses início do curso, quando vocês têm o núcleo comum, vocês normalmente vão ter as matérias introdutórias
na narrativa curta, introdutórias ao romance, introdutórias ao teatro, introdutórias à poesia, e vamos ter também algumas disciplinas de caráter introdutório na área de língua, né? Uma coisa importante, eu sou da área de literatura, então talvez eu cometa alguns equívocos aqui falando um pouco da sub-área de língua, mas uma coisa importante é dizer que a nossa sub-área de língua, ela, no curso de inglês, ela não é um curso de ensino de aprendizagem da língua inglesa, né? Ela já pressupõe uma certa familiaridade com a língua inglesa, e ela se constitui muitas vezes por disciplinas voltadas de análise do discurso, análise da cultura. Temos muitos colegas que trabalham diversas linhas teóricas referentes a campos da linguística, né? Então, a área de língua não é um curso de inglês de aprendizagem, né? Então, tem essa característica. Essa divisão que a gente tentou fazer de 2 primeiros anos mais básicos para todo mundo, e depois a possibilidade de especialização, né, ou em língua, ou em literatura, ou em tradução, de acordo com as afinidades e as preferências de cada um de vocês, ela tem funcionado. Ela foi uma ideia de tentar arejar um pouco a nossa grade horária, né? A nossa grade horária, ela era mais pesada do que atualmente ela é, né? Mesmo assim, ainda a gente sabe que não é o ideal, né? Nós temos ainda, essa é uma opinião, alguns colegas compartilham isso comigo, mas aqui estou dando uma opinião estritamente pessoal, né? O nosso curso é um curso muito carregado, não só o de inglês, mas acho que o das letras em geral é um curso muito carregado com vários créditos, né? Vocês têm que fazer muitas disciplinas, né? E a gente teve um esforço de tentar arejar um pouco isso. Tem funcionado, né? Aí a gente tem que ver a perspectiva dos alunos, evidentemente, né? Uma coisa importante dizer que foi pedido aqui no roteiro do CAEL é o seguinte: diferentemente das outras habilitações, como espanhol, francês, o italiano e o alemão, né, as habilitações do Departamento de Letras Modernas, no inglês, pede-se que os alunos tenham um nível intermediário para avançado, né? No entanto, isso não deve ser um bicho de 7 cabeças, ou uma grande, digamos assim, uma barreira intransponível, né, de vocês pensarem. Normalmente, a experiência que eu tenho tido, eu dou aulas para pessoas os alunos que acabaram de sair do ciclo básico, então são matérias do início. Normalmente, os alunos têm uma concepção de que tem que se ter um nível mais avançado do que efetivamente a gente usa e utiliza em sala de aula, né? Não é um bicho de papão, não é um bicho de 7 cabeças. Por outro lado, se aqueles que optarem para o inglês julgarem que ainda não tem um nível intermediário da linguagem, é importante pensar de formas de correr atrás disso, né? Isso é uma coisa que a gente pode conversar um pouco, porque anos atrás nós tínhamos um curso chamado English on Campus, né, que era um curso bastante interessante, de apoio aos alunos para, de certa forma, aprimorarem o seu nível do conhecimento da língua, né? Infelizmente, por vários dos motivos administrativos, de falta de docentes, falta de recursos, que vocês sabem bem que a universidade pública vem passando, foi descontinuado esse apoio, mas, de toda forma, é importante lembrar disso, né, que tem esse nível. As aulas normalmente elas são dadas em inglês, elas são ministradas em inglês, tanto as aulas de literatura quanto as de língua, com níveis diferentes de exigência, evidentemente, com as diferenças entre os docentes, né? Uma outra coisa que foi perguntado, um outro ponto é o seguinte, sobre possibilidades de intercâmbio e pesquisa.
novamente, há alguns anos, né, antes da gente estar passando por esse momento mais agudo de crise econômica e crise política em nosso país, as possibilidades de intercâmbio estavam diminuindo, estavam ficando um pouco mais difíceis, né? Mas agora eu não teria dados mais específicos para falar sobre isso, porque a partir desses últimos 2 anos de pandemia, essa realidade ela está muito diferente, né? A gente ainda não sabe como vai ficar, né? Ainda a gente não sabe como vai ficar essa possibilidade de intercâmbio. Tem muita coisa incerta, né, em relação aos desdobramentos disso, mas existe aquela coisa que normalmente se aplica à área do inglês, que é o fato de que em várias partes do mundo ela é utilizada como uma língua de utilização para pesquisa acadêmica, para pesquisa científica, para assuntos culturais, etc., né? É uma língua, nesse sentido, vocês sabem, bastante utilizada, e normalmente isso tende a se beneficiar em períodos de maior prosperidade econômica e calmaria, né? A gente não sabe ainda como vai ficar. E um último ponto só que eu queria discutir com vocês sobre o que foi pedido aqui pelo Kael, sobre as perspectivas de mercado de trabalho. Isso também é uma coisa que a gente pode conversar mais nas perguntas, nas discussões, porque nós já passamos por algumas crises, né? Crises econômicas no nosso país, e isso eu antes como estudante, depois estudante de pós-graduação no nosso curso, depois como docente, acompanhei alguns desses ciclos, né? Em geral, de maneira muito empírica e muito amadora, né? Não tenho tantos dados concretos em relação a isso, é mais de ouvir, dizer, de comentário com os estudantes, comentário com os colegas. Em geral, o mercado de trabalho do inglês dos alunos tendia a sofrer menos do que de outras habilitações, né? Pela própria demanda externa de cursos de inglês, as pessoas procurando cursos de língua, etc, etc, etc. De 4 anos para cá, de 5 anos para cá, né, desde 2016, desde o golpe, mesmo no inglês, foi desses últimos 20 anos, foi um período que eu comecei a sentir o mercado de trabalho para os estudantes começou a ficar um pouco mais complicado, né? E não necessariamente de falta de oportunidades, mas as oportunidades, parece que elas continuam aparecendo, só que exige mais horas de trabalho, exige mais trabalho com uma remuneração diminuída, e uma característica das outras habilitações, acho que isso acontece também, né? Os alunos da USP normalmente às vezes, conseguem colocações em escolas privadas, escolas particulares, que tem uma tendência a exigir um pouco demais dos profissionais que atuam na área pedagógica, né? Então, para resumir a história, dizer o seguinte: para a docência, parece que não houve uma queda tão grande nesse mercado, mas as escolas passaram a exigir muito, né? Cada vez mais quantidade de trabalho, cada vez mais as horas, isso assim. A última característica, eu já encerro aqui a minha fala, é o seguinte: o que dá para se perceber nos nossos estudantes da habilitação de inglês é que também não é só a docência, mas aí atuando na tradução, na área de legendagem, por exemplo, para trabalhar com vídeo, para trabalhar com outras áreas, né, que se utiliza a língua inglesa, ou tradução literária e outros campos, tende a ter um mercado um pouco mais aberto, mas, novamente, a gente está num período muito esquisito agora, né? Esses últimos 2 anos, vocês bem sabem,
um período de muita recessão, né? Então, ainda estamos tateando em relação a isso. E aí a gente pode conversar um pouco sobre alguns aspectos que vocês tenham dúvidas. E eu acho que é isso, Chico. Aí a gente pode abrir para as pessoas conversarem. Maravilha, professor. Obrigado. Bom, então agora, Pedro, se você quiser falar um pouco aí também da perspectiva de ser um aluno aí da graduação do inglês, fica à vontade. Beleza, claro. Tá dando para me ouvir bem? Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Boa. Pergunto isso porque pode estar dando eco, eu estou numa sala de aula, eu parei aqui no trabalho um pouquinho para falar com vocês. Então, prazer, gente, eu sou o Pedro, eu sou estudante do 3º ano de letras, mas estou no meu 1º ano do inglês. E isso pode parecer um pouco estranho no começo, mas eu vou explicar, assim. Porque o meu ingresso no inglês, ele foi um pouco diferente do comum, assim. Eu entrei não pelo ranqueamento, que é o que vocês calouros vão estar fazendo agora no final desse ano, quando vocês vão escolher as suas opções, aí pelas notas, vocês vão acabar caindo em uma habilitação ou na outra, mas eu entrei pelo re-ranqueamento, que na verdade é um processo que abre todo ano, a partir das desistências dos alunos, se abrem novas vagas para que alunos de outras habilitações que queiram trocar possam entrar. Eu entrei no inglês assim, eu antes estava no alemão, quebrei a cara, vi que não ia conseguir aprender alemão, e aí eu fui para o inglês, que era uma língua que eu já conhecia um pouco mais. E eu, na verdade, queria... quando eu descobri que eu ia falar aqui, eu comecei a pensar, tentar lembrar o que me fez querer o inglês, assim. E num primeiro momento, eu lembro que eu não queria o inglês porque eu tinha uma visão muito preconceituosa e simplificada de que é uma língua imperialista, eu posso aprender inglês em qualquer lugar, porque eu vou fazer aqui na USP, onde tem várias línguas diferentes. Assim. E, na verdade, ao longo dessa minha experiência no alemão, eu fui percebendo quanto a habilitação do inglês tinha várias qualidades que para mim eram muito importantes, assim. Então, uma delas, a gente começa a ter aula de literatura desde o começo. Em habilitações como, por exemplo, o alemão, só depois de 2 anos de habilitação, no começo do 3º ano, você começa a aprender literatura. E como, na verdade, o que eu queria mais estudar era literatura, eu pensei, acho que eu vou para essa habilitação que desde o começo eu vou poder ter aula de literatura, e peguei logo no meu primeiro semestre o Daniel em Introdução ao Conto e me apaixonei totalmente. Assim, foi muito bom. E esse é o segundo aspecto que me chamou muita atenção. Eu fui pesquisando e descobri que tinham vários professores super interessantes, progressistas, que faziam uma análise mais de esquerda da literatura, tudo, no inglês, né? Isso pode parecer um pouco contraditório, né? Uma língua imperialista, mas tem essa consideração que eu acho muito valioso, e isso também me chamou bastante atenção. E, na verdade, é isso, né? É uma habilitação muito, muito interessante, que, na verdade, te dá um panorama cultural, literário, linguístico muito profundo, tem muitos campos. Então, na verdade, eu queria, primeiro, né, dedicar essa primeira parte da minha fala para tentar incentivar ao máximo a vocês a fazer essa habilitação, porque eu realmente sou totalmente apaixonado, fico muito feliz de ter trocado, acho que foi muito acertado, assim, e está me dando várias felicidades. Ao mesmo tempo que eu não podia deixar de falar algumas coisas que eu acho que são bastante importantes, até para tentar explicar um pouco essa pergunta do Edson, né? Que ele viu que teve 7 desistências na habilitação, né? Eu sei que agora não é no momento das perguntas, Chico, mas como eu vou ter que sair, eu aproveitei para já ir comentando um pouquinho, porque na verdade eu acho que a habilitação do inglês, ela historicamente tinha algumas dificuldades, né? Então, a primeira dificuldade é que ela é uma das mais concorridas normalmente no ranqueamento. E isso acaba tirando uma série de estudantes de poder estudar essa habilitação que eles tinham tanto interesse, e isso acaba desmotivando muita gente. E é um processo, enfim, que eu acho que a gente não pode olhar com um olhar naturalizado, mas entender o ranqueamento, na verdade, como uma justificativa institucional para a falta de professores, né? Porque, na real, que deveria ter professor o suficiente para a quantidade de alunos que querem estudar aquilo. É uma forma de mascarar isso e culpabilizar o aluno, falando, olha, você não vai estudar aquilo que você queria porque você não estudou o suficiente. Quando, na verdade, o último culpado aí é o aluno que já teve que passar por um outro filtro, que era o vestibular,
né, se matou de estudar, passou pelo vestibular, entrou no curso e teve o quê? Surpresa! Tem um outro vestibular. É uma coisa bastante absurda, assim, que eu acho que a gente, falando principalmente do inglês, né, que é uma tão concorrida e acaba sendo tão excludente, acho que a gente não poderia estar deixando de falar aqui, porque com certeza vários de vocês calouros estão preocupados com isso e estão aqui tensos por conta disso, né? Só que eu acho que os filtros do inglês não param aí, né? Como o próprio Daniel falou, as aulas são em inglês desde o começo, né? É a única habilitação que se exige esse conhecimento prévio da língua. Eu concordo com o Daniel quando, na verdade, eu também tinha a impressão de que eu tinha que ser, sei lá, fluente, nativo em inglês para poder cursar habilitação, e não é bem assim, realmente. Tem professores que, inclusive, em alguns momentos, né, não sei se é por conta da pandemia, mas eu tive aulas com alguns professores falaram partes em português, principalmente as partes mais teóricas, mas, no grosso, a maioria é feita em inglês mesmo, né? E isso acaba sendo um outro filtro, né? Nessa escala, né? Se a gente pensar vestibular, ranqueamento e habilitação em inglês, acaba sendo um terceiro filtro aí. E eu acho que no momento de pandemia, essas contradições elas se aprofundam, né? Então, essas desistências, Edson, né, que você viu do inglês, eu, na verdade, não acho que seja uma especificidade da habilitação. Eu acho que, na verdade, é uma questão mais generalizada do próprio ensino superior e da universidade, né? Então, a gente está vendo uma desistência enorme de estudantes em todas as habilitações, uma desistência enorme de estudantes na própria inscrição no vestibular, onde a gente teve uma das menores taxas de inscrição da história. Então, na verdade, é pensar todas essas problemáticas que já existiam antes da pandemia na pandemia, que eu acho que se aprofundam e se agravam, assim. Então, acho que era um pouco isso que eu queria colocar de panorama. A Marina perguntou os critérios para o ranqueamento. Isso, são as notas do ciclo básico. Os critérios para o re-ranqueamento, caso alguém se interesse, também é a média ponderada. Então, o que contou no re-ranqueamento foi a média ponderada. A diferença é que de ano para ano muda a quantidade de vagas. Então, depende da desistência do ano anterior. No meu ano tinham 3 vagas somente, então era um filtro entre 3 pessoas, independente de quanto se inscrevessem, era também bastante concorrido, assim. Mas é isso, também queria falar o quanto, na verdade, tem muito campo de pesquisa no inglês, para quem se interessa pela pesquisa, é super interessante, pesquisas em diversas áreas diferentes, mas acho que era um pouco isso, gente. Podem me chamar no Facebook, onde vocês quiserem, para tirar dúvidas. Infelizmente, eu vou ter que sair agora. Mas muito obrigado pelo convite e boa sorte a todo mundo. Valeu, Pedro. Obrigado aí. Bom trabalho. Imagino que seja trabalho, então. Agora o João vai falar também da perspectiva de aluno aí da graduação, da graduação não, da habilitação em inglês. Então, João, pode ficar à vontade aí. E depois a gente vai, né, abrir para as perguntas. Então, quem quiser já ir mandando aí no chat perguntas ou coisas que tenha curiosidade de saber aí sobre essa habilitação, pode mandar. Boa noite, gente. É possível me ouvir? Vocês estão me ouvindo também? Acho que todo mundo faz um pouco essa pergunta, né? Boa noite, eu sou João Rafael Reis. Eu sou já aluno Esse é meu segundo ano do inglês, então estou terminando o segundo ano, estou no terceiro ano da graduação. Sou integrante do Cláudia, do Coletivo Negro, aqui da Letras também. Enfim. E aí, diferente do Pedro, já entrei no ranqueamento mesmo. Eu acho que eu posso falar um pouco dessa perspectiva, assim, também, para a gente discutir nas perguntas. Eu tinha pensado também algumas coisas para dizer antes, assim, mas acho que depois da fala do professor e do Pedro, eu não sei se tem muito a acrescentar, assim, então vou tentar falar um pouco outras questões para dizer que eu acho que sim, de fato, precisa saber um pouco de inglês para entrar na habilitação, precisa ter um nível, diria que até intermediário, mas na minha experiência com os colegas, eu tenho visto que você tem bastante gente de vários níveis diferentes, assim. Então, eu tenho colegas que estão super avançados e que já moraram em outros países, ou que dão aula, que têm certificado e tudo mais. E tem outros colegas que não, assim, que estão no nível mais intermediário.
E também, né, nível intermediário também você tem várias, né, estágios aí também, enfim. Então, essa questão do nível é bem diversa, bem heterogêneo, assim. Mas sim, você precisa saber alguma coisa de inglês. E eu acho que o lado bom é para que quem já fala alguma coisa aprende bastante. E aí digo pela experiência, assim, porque eu aprendo muito da língua também. Ainda que a gente não tenha aula de língua nesse sentido mais estrito, né, como tem nas outras habilitações, eu aprendo bastante de inglês. Afinal, também os trabalhos são em inglês também, para ser entregues em inglês. Então, a gente escreve muito em inglês e vai aprendendo a escrever também, que também não é uma tarefa, a princípio, simples, né? Que demanda um certo processo, sim. Também acho que melhora a questão do listening, né? A gente ouve melhor também, porque as aulas são em inglês. A questão da fala também. O próprio contato, acho que, com a literatura no original, né, em inglês, porque muitas vezes eu mesmo li as coisas já traduzidas, né? Então, poder ter contato com esse material no original, em inglês, também é super legal e eu acho que amplia, né, o vocabulário e tudo mais. Questão de mercado de trabalho, acho que concordo muito com o que o professor já disse a princípio, e acho que a gente com certeza pode discutir e conversar mais sobre isso. Da minha perspectiva, eu tenho colegas que trabalham com tradução, tenho colegas que trabalham com redação, tanto ligados a empresas, também de maneira mais autônoma, assim. E eu mesmo trabalho dando aula de inglês. Então, eu acho que a gente também posso falar mais particularmente dessa experiência. Já dei aula em escola de idiomas, e já dou aula particular também, então posso falar um pouco disso. E eu acho que em termos práticos é legal você ter no currículo que você faz letras português e inglês na USP. Em termos muito práticos é legal, sim. E também na questão de própria reflexão, né, sobre a língua também. Eu acho que enquanto professor, na habilitação de inglês, eu também tenho pensado muito sobre o que ensinar, como ensinar, né, que inglês é esse que a gente ensina. Muitos dos professores sabem também que nós, alunos, alunas e alunos, somos professores ou queremos também ser professores, então, nesse sentido, eles também ajudam a gente bastante com dicas, com reflexões, com exercícios também. E eu acho que venho melhorando como professor depois de ter entrado na habilitação. Então, também concordo com o Pedro, como disse há pouco, de fazer um chamado aí para quem tiver interesse no inglês, que venha assim, porque é super, 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 super legal. E é muito bom mesmo. Enfim, tentei ser bem breve aqui, acho que a gente pode abrir mais para as perguntas e discutindo a partir desses lugares aí. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, João. Bom, já chegaram aqui perguntas do pessoal, acho que tem algumas até que são similares, próximas, né? Que a gente podia comentar elas junto. Deixa eu colocar elas aqui. Por exemplo, o Nicolas, né, perguntou se ele consegue cursar habilitação sem ter certificado de fluência, que acho que é um pouco... acho que, de certa forma, vocês já responderam, né, que não é que exige um certificado, mas um certo nível da língua, né? E aí tem uma pergunta da Letícia também, que vai um pouco nesse sentido, né, do domínio da língua prévio, né? Que além do nível intermediário ou avançado da língua, quais que são as exigências de inglês acadêmico para a produção de texto? Se há algum apoio no curso para esse letramento na língua inglesa? Acho que nessa questão do nível, né, para cursar habilitação, acho que seriam essas duas até agora. Então, se vocês quiserem comentar algo nesse sentido, pode ser tanto o professor quanto o João aí. Acho que tanto faz. Posso falar, João? Posso começar? A última pergunta, a primeira, sim, evidentemente, não. Você não precisa ter um certificado para começar a cursar, né? O que a gente chama de um ensino, um nível intermediário, assim,
Mas essas classificações, eu realmente não sou especialista na parte de língua, sei que tem um debate sobre o que é, né, esses níveis de fluência, etc., mas não é necessário um certificado. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Agora, foi boa a segunda pergunta relativamente ao seguinte: o nível de trabalho que a gente pede nos ensaios, né, de interpretação literária ou nos ensaios dos trabalhos e atividades da área de língua e de tradução é realmente o inglês acadêmico. Isso, assim, é importante lembrar, eu havia me esquecido disso na minha fala, que uma das colegas do nosso curso, a Marília Mendes, ela tem um laboratório, ela desenvolve junto com os seus monitores e monitoras o laboratório de letramento acadêmico. Acho que é uma iniciativa muito interessante, né? Que esse laboratório de letramento acadêmico, ele tende a dar esse auxílio e é muito interessante, porque você faz um trabalho com monitores, você faz um trabalho orientado, né? E os resultados têm sido muito gratificantes, tanto para nós como professores, quanto para os próprios alunos, para os próprios alunos envolvidos nisso. Então, você acaba tendo essa... Eu não sei se o João tem experiência nisso, ou pode falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho só querendo... Eu perdi quem fez essa pergunta, Chico, o nome dela. Acho que a segunda foi a Luísa que fez. A Luísa? Então, Luísa, eu acho que tem o laboratório de letramento acadêmico, que eu acho que é uma coisa que dá um apoio, sim, que ajuda bastante. Posso comentar já, Chico? Fazer um comentário também, a partir dessa fala do professor, muito bem lembrada essa questão do laboratório, e é realmente super fácil, assim, de você entrar em contato, você manda uma mensagem, agenda um horário, e aí faz uma reunião com o monitor, e o monitor vai fazendo apontamentos, assim, sobre o seu texto, também tem considerações sobre o gênero, né, então já levei, por exemplo, summary, né, que é o resumo, né, já levei, por exemplo, o gênero resumo, e a pessoa comenta, ou um paper mesmo que eu tinha que entregar para o professor, enfim, então é super fácil, super prático, super legal. Eu sei que também tem outras matérias, tem uma matéria de expressão escrita em inglês, que o pessoal faz bastante, eu ainda não fiz, mas que o pessoal fala que também é super legal para essa questão. E eu acho que os próprios professores, assim, eu tive vários professores que davam retornos aos trabalhos e vão orientando também nesse sentido do inglês acadêmico. Maravilha. Inclusive, pessoal, só um spoiler já também, né? Na semana que vem a gente vai ter as habilitações que ainda não foram, né? E na outra semana a gente, né, vai ter algumas atividades relacionadas às profissões, né? Ao mercado de trabalho mais, né? Para o nosso curso. E eu não sei em qual dia, mas a gente está vendo de ter, inclusive, uma oficina com o pessoal do Laboratório de Letramento Acadêmico, que realmente é uma coisa que bastante gente tem perguntado, inclusive, né, tanto a questão de pesquisa, de iniciação científica e tudo mais, então acho que é uma oficina também bem interessante, e acho que vai ser bastante útil para a gente que é do primeiro ano. E aí tem uma outra pergunta aqui, peraí. Da Marina, que é em relação às oportunidades de estágio para nossa. Olha, eu já falando como se eu tivesse entrado no inglês, que é uma das minhas primeiras opções aí, da habilitação do inglês, né, as oportunidades de estágio para quem vai para essa habilitação. Imagina, né, que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é estágio como professor de inglês, né? Mas não sei se há outras que o pessoal costuma fazer bastante, ou que tenha procura, tenha demanda. Se vocês puderem comentar um pouquinho dessa parte de estágio também. Olha, Marina, até começo do ano passado, né, até antes da pandemia, eu tinha mais ou menos um mapeamento disso, de que eu acho que normalmente quem procurava tinha
uma relativa facilidade para esses estágios. Eu não sei, na verdade, aqui é uma falha minha, eu não sei se no nosso departamento, se no DLM, nós temos um canal que facilite isso, eu não sei te dizer, mas eu lembro que especificamente na área de inglês, eu acho que as oportunidades existiam, não era muito difícil não, né? Inclusive pelo próprio contato com os colegas, às vezes tem muito essa rede interna dos colegas, né, de se ajudando, e isso acaba aparecendo. Agora, nesse período da pandemia, no meu caso, por exemplo, porque eu contava muito com a chamada rádio peão, né, ou seja, a gente conversava muito nos corredores com os estudantes, essa informação, essa coisa. Então, eu tinha um nível de fofoca, que é muito fantástico isso, mas as coisas boas, né, assim, em que você vai tendo muita informação, daí você sabe bastante coisa. Como eu sou meio dinossauro com a história de rede social, essas coisas todas, então eu como muita bola nisso, eu não acompanhei, não tenho tanta informação, eu tenho no momento dos encontros que a gente faz, o encontro remoto, né, e eu não consegui perceber se houve uma queda acentuada. Aparentemente, o pessoal começou a reclamar um pouco mais assim de dificuldade de emprego mesmo, né? Assim, com duas situações: a situação de quem está empregado ficar muito cansado, com muita exigência e começar a falar, olha, professor, eu estou com um problema porque assim eles estão falando que se eu não entrar em tal horário no meu trabalho eles vão me cortar, etc. Eu preciso fazer isso, assim, tal. E do outro lado, gente que dizendo que está muito difícil de encontrar, né? Mas esse período muito especial que nós estamos vivendo, né, da pandemia. Então, é uma coisa um tanto quanto diferente, né? Mas, no geral, é Marina, né, Chico, a pergunta, né, Marina? Isso. Essas oportunidades acabam surgindo, né? E eu, como eu disse, assim, acho que uma coisa muito rica, isso não só para o inglês, eu acho que para todas as habilitações do DLM, para as habilitações da FEFELESH, das letras, né? Isso tem que funcionar. É o contato entre vocês, assim, que eu acho, né? E eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre isso, porque na medida que o mercado de trabalho, as escolas, as empresas e vários setores, eles estão adotando políticas muito draconianas, né? Ou seja, eles estão aproveitando realmente para tirar o sangue das pessoas. Por outro lado, eu acho que era o momento dos estudantes, das estudantes, começar uma auto-organização, eu acredito muito isso, de auto-organização, de formar cooperativas, sabe? Em que vocês mesmos se auto-organizassem para oferecer cursos, para vocês terem uma certa ideia de democracia no ambiente de trabalho, né? Porque isso eu acho que é muito importante. Não só na habilitação do inglês, mas nas outras habilitações, né? Só falando rapidamente das outras habilitações, é que o Pedro um pouco falou um pouco antes, bem rapidinho vou comentar isso, que ele falou que ele está muito contente de fazer o inglês e está aliviado de sair do alemão. Eu só queria dizer o seguinte, não estou querendo jogar, digamos assim, jogar confete nas outras habilitações do nosso departamento, mas eu tento dizer para vocês que as habilitações do DLM, vocês vão ter cursos muito legais, tanto no alemão, no espanhol, no francês, no italiano. Realmente a gente tem um universo de pesquisa, um universo de pesquisa em língua, em tradução, em literatura, que eu, evidentemente, estou aqui representando o inglês, né? Mas devo dizer que as outras habilitações são muito legais, têm perspectivas muito interessantes, né? Então, é bom vocês verem se por afinidade, por essas coisas, né? Que eu acho que e a gente fala mais um pouco disso. Sim, com certeza a gente vai ver gente de todas as habilitações que foi reranqueado de outra, né? Então vai ter sempre gente que amou e gente que não se encontrou também, né? Vai bastante de pessoa para pessoa. Exato, exato. Então, João, se você quiser comentar também dessa questão das oportunidades de estágio. Eu queria falar só brevemente, que eu acho que tem sim, e tem inclusive, acho que é coisa da USP, né, mesmo,
como, por exemplo, na Alcane tem oportunidade de estágio. Eu sei porque eu já recebi por e-mail, já dei uma olhadinha nessas coisas, então eu sei que tem. Mas eu acho que é um pouco aquilo que o professor já adiantou também, né? A gente está vivendo um momento complicado no mundo do trabalho, né? E a gente está sentindo isso aqui também. Sim, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui interessante também, da Luísa, que acho que inclusive até o João, como aluno, pode falar um pouco, às vezes até comentando em relação ao que ele ouve dos outros colegas dele de outras habilitações, que é em relação à carga horária do inglês, né, se é complicado de manter como dupla habilitação. Acho que tanto pensando, né, na carga horária de aula mesmo, mas também na parte das leituras, né, e mesmo, acho que talvez, João, é uma coisa legal de comentar também, porque é isso, tem gente que entra no inglês já com um nível mais avançado, como você falou, gente que entra com um nível um pouco mais iniciante, e, né, como uma habilitação que pede um pouco já da língua, né, quando a pessoa entra, se isso deixa né, um pouco mais puxado na questão de dedicação, né, para dar conta da carga horária das disciplinas dessa habilitação. Boa tarde, Luísa. Eu diria que eu faço isso, sim, eu faço o inglês e o português. Então, estou fazendo assim, um pouco esse rolê. Quero fazer licenciatura também. Eu acho que se é complicado, é um pouco, sim, né? Porque realmente a gente tem uma carga, mas eu acho que assim, todo curso de letras, assim, me parece, inclusive conversando com os amigos e amigas e amigos de outras habilitações também, me parece que a gente tem uma carga realmente de leitura ou de trabalhos que é grande, assim, né? Mas isso, para mim, me parece que no geral. Então, eu acho que dá para manter com os horários. Não sei, pela minha experiência, assim, o pessoal do inglês tem bastante gente que tem uma habilidade tecnológica muito grande de achar os materiais de leitura, de compartilhar os livros, os artigos, o pessoal encontra na internet e compartilha. Então, de fato, eu acho que isso está muito acessível e é um pessoal também, do pessoal que eu tenho encontrado do inglês, muito solícito para se ajudar, para achar os materiais, para compartilhar, para ler junto, para estudar junto. Eu tenho achado pessoas muito solícitas, assim, nesse sentido, muito legais, os meus colegas. Então, eu acho que dá sim. Exige, obviamente, um compromisso e uma dedicação, mas eu acredito que, assim como todo curso de letras, eu diria. Mas dá para fazer, eu estou fazendo, estamos aqui, vamos se ajudando aí. Não sei se o professor gostaria de comentar. Eu gostaria de comentar uma coisa só em relação a isso, João e Chico, da pergunta da Luísa. Eu acho que não teria grande diferença, viu, Luísa, da habilitação. Eu acho que, no geral, as habilitações do DLM, eu acho que você teria a exigência mais ou menos a mesma em relação à quantidade de leituras, até onde eu vejo, né, de carga horária. O que nós temos, e essa é uma discussão que sempre, eu acho que vale a pena retomar, é que o nosso curso de letras, a graduação, na verdade, ele é um curso integral, eu falo isso sempre para os alunos na aula, ele é um curso integral disfarçado de meio período, né? Então, na verdade, a carga de leitura, a carga de trabalhos, a carga de atividades, ela é muito grande, né? Eu cursei, por exemplo, em português e inglês em 98, de 98 a 2002 ou 2003, agora eu me esqueci o final. Mas, enfim, naquela época era impensável a gente fazer mais de 4 matérias ou 5 matérias por semestre, né? E mesmo assim, o nosso semestre era fechado, assim, não tinha tanta abertura como se tem hoje. Tal. De todo modo,
o que acabou acontecendo é que ao longo desses anos, aí com a entrada do ciclo básico, se alongou um pouco o curso de vocês, né? Ele se tornou um curso de 5 anos, e ele é um curso que exige muito mesmo, assim, né? Então, uma reforma curricular no curso, ele seria necessário, inclusive para criar mais janelas e mais oportunidades para que vocês pudessem ler mais e se dedicar mais ao tempo extra-sala, né? Porque a gente tem um curso que você fica muito tempo em sala de aula, depois tem muito tempo de leitura, muito tempo de preparação. Sim. Então, tem que abaixar um pouco também a ansiedade e pensar o seguinte, não vai dar para ler tudo, não vai dar para correr atrás de tudo, e não é por isso que as pessoas... Eu comecei a ouvir isso há uns 4 anos, mais ou menos, as pessoas começaram a desenvolver uma coisa de falar assim, eu não devia estar aqui, é a síndrome do impostor ou da impostora, né? Tipo, eu não dou conta, eu estou além das demandas. Não é bem isso que acontece, né? O que acaba acontecendo é que é um curso que tem uma carga gigante e depois as pessoas ficam meio... Você fica meio enterrado nessa carga, né? Assim, sabe? Então, é bom também saber, e acho que é bom ter os espaços. Eu acho que o centro acadêmico é um lugar bom para conversar sobre isso, a auto-organização de vocês discutirem, se apoiarem, trocarem ideias, né? Porque o que eu sinto na graduação, conversando com as pessoas tendem, às vezes, muito a sofrer sozinhas, sabe? E a ideia de falar assim, eu não estou dando conta, como está difícil. E na USP, pessoal, vamos falar sério, a gente tem uma síndrome que é terrível, que é, porque você passou na USP, você não pode demonstrar, por exemplo, que você não sabe as coisas. Acontece isso, as pessoas às vezes se recolhem, não fazem perguntas, não se expõem, não colocam fraquezas, isso é muito ruim, isso não tem a ver com o aprendizado, com o conhecimento, com a pesquisa, né? Ao contrário, isso acaba isolando demais, e às vezes a gente fica desenvolvendo algumas fantasias, né? Tipo, tá todo mundo correndo, tá todo mundo indo atrás, e não é assim, às vezes está todo mundo caindo aos pedaços, né? Só que ninguém se fala e fica ruim. Então é importante falar, é importante se comunicar, criar esses espaços, né? Porque eu acho que um curso que... o que eu digo assim, quando você se forma, é fantástico, porque você vai descobrir que existe vida normal, né, fora daquele período, entendeu? De repente tem umas janelas e tem umas coisas que aparecem na tua vida que você fala, nossa, eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para fazer isso, né? Fazer uma série de coisas. Porque os anos de estudo, os anos de formação, eles são bem puxados, né? Bem puxados. Então, é só para também alertar vocês que vale a pena abaixar a ansiedade, sabe? E aí, entre em contato com os professores, entendeu? Escrevam para a gente, conversem, chame para conversa, chame para bate-papo, sabe? Porque senão a gente acaba desenvolvendo aquela ideia muito de que eu tenho que dar conta das 19 disciplinas do semestre que eu me inscrevi, manhã, tarde e noite, e aí não dá, né? Aí não dá mesmo. Pontos muito, muito importantes, acho que não só para o inglês, quanto como para a graduação no geral, né? No nosso curso, para além do nosso curso também, acho que é um ponto muito importante isso daí, e realmente acho que é bem isso que o professor falou, de que muitas vezes o pessoal, quando chega, né? Eu falo que assim, o pessoal, eu sou calouro, mas eu fazia outro curso antes, né? E acho que tem muito disso, né? De essa dificuldade não dificuldade, mas é muito complicado de lidar com algumas dessas dificuldades em relação a não dominar todo o campo do conhecimento prévio, e é isso, né? Ninguém é obrigado a saber tudo quando entra em letras, não é obrigado a manjar tudo ali mesmo do português, então é bem importante que a gente consiga criar esses espaços, né, para pôr essas dificuldades, e essa parte da dificuldade com a carga horária também, com certeza, é aquilo, né, que a gente já sabe. Quem trabalha, por exemplo, durante o dia, estuda à noite, já vai naturalmente ter um pouco menos de tempo do que quem estuda de manhã, em geral. Então são coisas que a gente precisa realmente se ajudar e sempre buscar as formas de superar
da melhor forma essas dificuldades para que o máximo de gente, o mínimo de gente acabe não conseguindo concluir ou tendo mais dificuldade ali para concluir o curso. Teve algumas perguntas mais aqui. O Alexandre perguntou sobre a parte de mestrado, né, de pós na habilitação, que inclusive acho que é algo que não teve de pergunta ainda, mas inclusive imagino que o professor deve saber um pouco mais talvez dessa parte, mas se as bolsas de pós-graduação, né, no curso de letras, se elas são também divididas por habilitação, ou é por departamento, ou se é uma coisa mais geral, acho que é uma coisa interessante também de quem está chegando saber, né, principalmente para quem está focando aí, tem esse plano de seguir carreira acadêmica, acho que é uma informação bastante relevante também. Uhum. Posso falar sobre isso, Chico? Então, na verdade, assim, a questão das bolsas, vocês devem saber que vocês devem suspeitar que elas se complicaram cada vez mais dos últimos 5 anos para cá, né? Evidentemente que isso aconteceu e aconteceu de maneira muito forte na pós-graduação, a gente tem sentido. O que acontece é que as bolsas elas são divididas na pós-graduação pelos programas. Então, tem o programa do alemão, o programa do espanhol, o programa do inglês, o programa do espanhol, o programa do italiano, o programa do francês, que são os programas separados de pós-graduação, né? Cada um com os seus relatórios, as suas pesquisas, o seu corpo de pesquisadores. E as bolsas, elas são direcionadas de acordo com as notas dos programas separadamente, né? O que acabou acontecendo é que, de uns 6 anos para cá, nós tivemos uma redução drástica já de bolsas da pós-graduação na área de letras especificamente, né? E isso se agravou ainda mais nos últimos 2 anos. Né? As bolsas, elas também estão há muito tempo congeladas, então elas não estão com valores muito atraentes. O que acaba acontecendo é que as pessoas acabam optando por dar continuidade ao trabalho e tendem a fazer a pós-graduação trabalhando e não recebendo as bolsas, né? Agora, a pergunta que o colega fez, desculpa, Chico, estou te alugando o tempo todo aí que eu perco o nome da pessoa, daí eu vou lá, acho que alguém... o Alexandre perguntou sobre as oportunidades. Olha, Alexandre, aí eu acho que eu não saberia dizer assim, se é algo específico do inglês, assim... normalmente, o que acaba acontecendo é assim, que nas habilitações que você vai fazendo, você vai tendo contato com as pesquisas e com as áreas dos professores, e aí, mais ou menos, você pode ver por área de interesse, né? Então, daí você se aproxima. O que ajuda na graduação é você conversar com os professores, ver afinidades, linhas de pesquisa, e a partir daí você vai se encaminhando. Mas, por exemplo, eu tive pessoas que fizeram mestrado comigo que tinham feito russo, tinha alguém que fez latim, né? Tem uma pergunta recorrente que as pessoas falam assim, é necessário que eu faça iniciação científica para fazer o mestrado, né? Não é necessário, sabe? Às vezes, alguns professores podem dizer, e a iniciação científica ela é interessante, né? Que você aprende alguns procedimentos da pesquisa, começa esses passos da pesquisa, assim, e é legal fazer, para você ver mais o jeitão de como que é a pesquisa acadêmica, né? Mas ela não é necessária um passo necessário, sem o qual se você não fizer iniciação científica, você não vai fazer o mestrado. Não, né? Isso não acaba acontecendo. Agora, o que acaba acontecendo, Alexandre, é o seguinte, que o que tem acontecido sobre as oportunidades de pós-graduação, após a graduação, e dentro da graduação, para, por exemplo, fazer iniciação científica,
o que tem acontecido, algo que vocês devem estar percebendo, é o fato de que a gente está com falta de professores, né? A falta de professores acaba diminuindo, assim, o leque de opções que vocês acabam tendo para as opções, afinidades, assim, porque cada um, as professoras e os professores, eles vão ter focos, né, de orientação, focos específicos, e que aí isso acaba se reduzindo, né? No inglês, por exemplo, há uns 4 anos, nós estávamos com uma situação bastante dramática na área de língua, né? Houve um número grande de aposentadorias, demorou para ver os concursos, nós tivemos 2 concursos, entraram 2 professores, se equilibrou um pouco. Agora, por exemplo, na área de literatura, que a gente estava um pouco mais folgado, a partir do ano que vem a gente começa a ficar com uma situação um pouco mais crítica, né? Porque alguns colegas vão se aposentar, ou seja, estão fazendo uso do direito trabalhista que tem depois de anos e anos de dedicação, e não está repondo, né? E a não reposição é uma coisa séria, porque vai originando salas lotadas, às vezes dificuldade de oferecer cursos tanto na manhã quanto na noite, né? A contratação de professores em regime temporário, né? Nós temos experiência de professores, colegas nossos, que desenvolvem trabalhos fantásticos como temporários, né? Não é nada, não é nenhuma opinião referente à qualidade do trabalho dessas professoras e desses professores, ao contrário, né? Eles agregam, enriquecem mais. O problema é que, assim, às vezes, a condição de trabalho deles é uma condição ainda mais precária do que a precarização que tem sido feita na carreira docente nossa, né? Então, é um processo que você vai vendo de desmonte por dentro da estrutura universitária, uma coisa da qual nós precisamos ficar bem atentos, né? O inglês, o que é interessante é que às vezes, porque tem uma coisa assim, como o inglês é visto como uma habilitação que a universidade tem que ter, né? Porque às vezes algumas áreas de maneira preconceituosa, né, entende que o que seria importante na área de letras seria português e inglês, por exemplo, que é importante porque como se as outras habilitações, como se grego, chinês, todas as referências e o universo e a riqueza literária outra não fosse importante para a formação geral, né, das pessoas. Então, no inglês, eles tendem a falar, não vamos deixar passar tão a pão e água assim, né? Mas mesmo no inglês, a gente sente que a situação vai apertando, né? E isso, pessoal, eu acho que só vai mudar com a mobilização, né? Com a mobilização, pressão estudantil e a gente correr atrás disso, porque é assim que as coisas não desmontam, né? Então, que eu acho que isso é importante trazer. Com certeza. João, se você quiser comentar também nessa parte. Sobre a questão da pesquisa? Da pesquisa, perspectiva de pós. Olha, eu não sei, eu acho que eu já me sinto bem contemplado pela fala do professor, eu acho que já falou super bem. Eu diria que, como, enfim, não estou também diretamente com a pós, então não conheço muito, mas eu posso dizer um pouco do processo, talvez, de iniciação científica, né, porque eu acho que pode ser do interesse também de quem está acompanhando. Bom, tem a iniciação, tem o PUB também, comecei o meu PUB agora, o último PUB que teve, eu já peguei a bolsa agora. Realmente, né, a situação está complicada, a gente sabe, está cada vez mais, inclusive, mas eu acho que para quem tem interesse de fazer, de começar a pesquisa, acompanhar os editais, e em especial falar com os professores, eu acho que isso é super importante, assim, tentar assistindo as aulas dos professores que interessam, assim, que tem uma linha de pesquisa cujo você tem uma afinidade que interessa, e assistir as aulas e comunicar, talvez um desejo de começar a iniciação.
com esse professor. Os professores com quem eu tenho conversado têm sido, no geral, bem solícitos, assim, e respondido os e-mails. Então, eu acho que é por aí, assim, o caminho. E tem o pub, tem a iniciação, enfim, tem tudo isso. Que é o que eu acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade agora. Maravilha. Foram perguntas recorrentes aqui também, né, de como que faz para conseguir iniciação científica. Teve até gente que perguntou se precisava pagar para fazer a iniciação científica, mas geralmente é o contrário, né? O que a gente busca é tentar conseguir uma bolsa, né, nesses programas que tem de financiamento. E só dessa questão, né, que o professor comentou das dificuldades desses ataques, né, que tem tido em relação à pesquisa e à ciência em geral no Brasil, né, e à educação em todos os níveis, que recentemente também agora, nessa semana, teve mais um corte, né, da parte do governo federal nas bolsas de incentivo à pesquisa. Provavelmente deve ter um ato, né, das pessoas da pós aí, contra mais esse corte, que acho que é bem importante de todo mundo também fortalecer, porque é isso, hoje a gente está aqui na graduação, mas quem quer fazer uma pós, quem quer ter essa perspectiva aí da área acadêmica também, já tem que estar de olho aí nessa questão das dificuldades que a galera da pós também enfrenta. E aí tem uma pergunta aqui, acho que ela é bem rápida e simples de responder, do Lamerato, se quem já possui uma graduação pode ter bolsa PUB, que surgiu na mesa de hoje, se não me engano, ou numa das outras que eu participei, que a pessoa pode ter bolsa PUB, mas o que ela não pode é receber o PAPF, né? O PAPF, que é o auxílio da universidade, ele é destinado para quem ainda não tem diploma de graduação, mas pelo que acho que foi a professora Vanessa que explicou, pode ter bolsa de iniciação científica. O PUB também tem bolsa de pesquisa, ensino e extensão, né, das 3 áreas. E aí tem uma pergunta legal aqui também, bem interessante, do Nicolas, que, né, o que a gente vê conversando com o pessoal das habilitações é que, às vezes, tem habilitações que puxam mais para uma área, né, puxa mais para a parte da língua, né, outras que puxam mais para a parte de literatura. Então, se na opinião de vocês, né, é interessante saber se ela tem um foco maior, né, o inglês, mais em uma do que em outra. O professor já disse que ele é mais da área de literatura, mas acho que dá para ter uma noção mais geral, né. Inclusive, também, achei interessante isso que eu não sabia, que tem algumas matérias mais voltadas para tradução, porque no geral, né, o que eu ouvi até agora é que o curso de letras em geral da USP não é tão focado, né, em tradução. É um pouco diferente, por exemplo, do que é na Unicamp, que, se não me engano, tem o curso, né, à parte, né, a graduação para tradução, se não me engano. Mas, se vocês quiserem comentar um pouco disso, do enfoque, né, mais geral do curso. E mesmo, desculpa, acho que é algo interessante também, eu vi bastante gente, né, nos calores que falava assim, eu quero ir para o francês, mas o francês tem mais a pegada da literatura e eu foco mais na língua. E aí o pessoal fala, não, mas mesmo tendo esse foco mais, dá para aprender bastante, dá para pegar bastante bagagem nessa área. Então, né, fala um pouco tanto do foco do curso, mas também do que não é o foco, talvez. Ou, professor, se quiser falar também mais da parte de literatura, do que o curso abarca ou não, acho que é interessante. Aí, talvez se o João quiser falar primeiro, que antes começou o professor agora, se ele quiser começar respondendo essa. Bom, eu não sei, se o professor quiser começar também, eu falo depois dele, não sei se... Ou eu falo? Pode falar, João, pode falar. Perfeito. Eu vou começar, então. Olha, eu acho que é mais amplo, da perspectiva minha enquanto aluno, eu diria que é mais amplo. Porque eu acho que se eu considerar, por exemplo, né, como o professor falou, tem esse primeiro momento, desses 2 primeiros anos, né, que é um núcleo mais ou menos comum. Eu, enfim, estou no final do 2º ano, então acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade disso, assim. Cara, eu tive bastante matéria diferente, assim. Tive as matérias de língua, tive, sei lá, morfossintaxe, tive fonética e fonologia do inglês, tive as matérias de literatura também. Pelo que eu compreendo, assim, ele é organizado meio que a partir de, por exemplo, né, no primeiro semestre a gente tem introdução ao conto.
depois você tem introdução ao teatro, introdução à poesia, introdução ao romance. E aí, a partir das introduções que a gente tem, aí todo mundo tem que fazer, né, obrigatório, você tem outras matérias que desdobram isso, né? Se não me engano, você tem, por exemplo, tópicos de teatro, movimentos da poesia, movimento de poesia, tópicos de poesia. Então, você vai ter outras disciplinas que desdobram isso um pouco também. Das matérias, tem estudos de cultura, por exemplo, que é uma matéria bem forte no inglês. Das optativas também, você tem uma coisa bem ampla. Eu peguei, por exemplo, literatura e cinema, literatura e diferença, literatura e outras artes. Tem expressão escrita, que eu já tinha até comentado também, do inglês. Tem, se eu não me engano, tem uma de expressão oral também. Tem as matérias de cânone, né, de literatura. Então, tem bastante coisa, eu diria que... Fora as matérias de tradução, claro, né? Sem esquecer a parte de tradução também. Se eu não me engano, tem uma que é obrigatória e também se desdobra nessa segunda parte do curso, nesses 2 anos, né, posteriores. Então, eu diria que é mais amplo, da perspectiva, pelo menos, do aluno, assim. Perfeito, obrigado. Professor, se você quiser comentar um pouco nessa parte também, e eu queria dar um adendo também na pergunta, só aproveitando que você é da área de literatura, uma curiosidade mais minha mesmo, se por acaso tem alguma optativa, alguma matéria que puxa um pouco para a obra do Mark Twain. Se tem algo sobre a obra dele, porque eu gosto muito, particularmente. Que legal. Não, ainda não temos, Chico. Eu tenho todo interesse em oferecer uma dessa também, porque o Mark Twain é fantástico, né? Assim, a gente não tem optativas. Só a partir disso que você está falando, eu não quero fazer muro das lamentações aqui, né? Não é o objetivo disso, né? Ao contrário. Mas a gente tem tido dificuldade de oferecer as optativas, né? Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo, que, por exemplo, vários de nós temos interesses, temos, assim, sei lá, ficção científica contemporânea, ficção científica mais antiga, ou um escritor específico. A gente tem uma optativa de Shakespeare, que de vez em quando a gente está conseguindo, que ela sempre era oferecida, depois, agora está com mais dificuldade de oferecer, não é nem sempre que oferece, mas a gente vem Mark Twain, ou Poe, ou, sei lá, Hemingway, ou, sabe, alguém que vai falar, eu quero fazer sobre isso, assim, tal. Então, o problema que acaba acontecendo, Chico, é que a gente está se desdobrando para dar as obrigatórias. E aí, isso acaba dificultando o oferecimento de muitas optativas, né? Assim, que a gente acaba minorando um pouco, diminuindo um pouco esse problema, normalmente nas obrigatórias, inserindo temas, inserindo autores que às vezes normalmente ficariam para lá, daí a gente dá um jeito de encaixar, né? Então acaba trabalhando isso. Mas esse seria só um ponto a lembrar sobre essa questão, assim, que... agora, eu concordo bastante com o que o João falou em relação... Eu acho que a pergunta do Marotti, essa vez eu consegui pegar o nome da pessoa, acho que é Marotti, nós, no inglês, eu não diria realmente que nós temos um curso voltado para quem quer ser professor de inglês, ou para quem quer ser tradutor, ou para quem quer ser professor de literatura, ou para quem quer ser ficcionista, nós não temos essa assim. Eu acho que você tem uma formação mais ampla, mais geral, e que a gente tenta equilibrar, né? Esse equilíbrio, evidentemente, ele sempre vai depender um pouco, novamente, da quantidade de professores que nós temos. Talvez, há 4 anos, por exemplo, no intervalo, sei lá, de 8 anos atrás até 4 anos atrás, que a gente ficou com mais professores de literatura, a ideia talvez era falar, não, é um curso que tem muita literatura, né? Mas é porque a área de língua estava com muita aposentadoria. Eu não sei, a partir do ano que vem, por exemplo, que a gente vai ter aposentadorias na área de literatura, aí as pessoas vão falar assim, mas aí tem mais que estão sendo oferecidos na área de língua, né? Então,
Mas como orientação geral do curso, a gente tenta sempre equilibrar. E tem um pouco isso que o João falou, de vários ramos, vários setores, que eu acho que enriquece mesmo, que quando eu fiz a minha graduação, eu senti que era uma das riquezas do nosso curso, de você ter várias abordagens, vários caminhos, isso era muito legal, né? Tanto que a minha turma de graduação, que nós nos formamos lá de 98 a 2002, 2003, as pessoas foram trabalhar em vários setores. Tem muita gente que foi trabalhar no setor de educação, mas tem gente que foi trabalhar com teatro, teve gente que foi trabalhar com moda, teve gente que foi trabalhar com minisséries, né, e edição, tradução de séries, tal. Tem gente que foi trabalhar com roteiro, né? Então, você vai abrindo coisas e referências, assim, ou campos, né, e linhas, que eu acho que são bastante interessantes. E aí, sim, eu acho que tem uma qualidade do nosso curso, é de tentar oferecer um pouco, assim, várias perspectivas teóricas diferentes, né? Então, você vai ter várias perspectivas, você vai ter vários olhares, assim, os nossos colegas tentamos fazer uma coisa equilibrada, assim, sabe, entre... nós temos a nossa própria linha teórica, a nossa própria perspectiva, mas isso tende a ser surge de maneira equilibrada, né, ao longo do curso, pelo menos como eu vejo, assim. Não sei se o João tem essa percepção. Eu acho que isso é bastante rico, né, acho que é bastante interessante, assim. Não, costuma ser diferente, né? Eu não sei, professor, se você o Pedro falou que o senhor estava dando agora, né, conto no semestre passado. Eu peguei, por exemplo, conto com uma professora no primeiro semestre, e aí, enfim, pandemia, tive problemas, tive que trancar, fiz a matéria agora com outra professora, e realmente, assim, bem diferente, né? No sentido daquilo que estava colocado das linhas de pesquisa, assim, né? De verdade. Sim, a gente tem essa variação, né? E é bom, a gente vai escolhendo conforme você tem a sua afinidade, assim, né? Então, acho que aí a pergunta do Marotti é interessante, porque não é uma coisa que seria... não é um curso voltado, assim, você vai ter a formação para isso, entendeu? Eu acho que, assim, essa é uma preocupação que a gente tende a ter, de deixar um pouco mais aberto, né? Para você meio que... ir fazendo a tua própria formação. Certo. Só lembrando aí, se tiver mais perguntas aí que o pessoal quiser colocar. Mas chegou mais uma sobre a parte de literatura aqui, do Alexandre. Ele falou que ouviu dizer que a parte de literatura, da habilitação, foca mais na literatura americana que na inglesa. Acho que chegou um pouco mais cedo hoje na questão do português também, do que tem para além, né, do foco, talvez, mas de possibilidades também de literaturas de outros países. Tá. É interessante... Você perguntou para... Pode falar. Não, pode falar. Não, só que, né, o foco em si, né, por exemplo, no nosso curso é mais a de Portugal e a do Brasil, né, no português. Acho que não teria muito como ser diferente, mas o pessoal estava bastante curioso em relação às possibilidades para literatura de outros países que falam português também. E aí no inglês acho que a gente tem, talvez seja, junto com o espanhol ali, deve ser do que mais tem, né, nacionalidades ali que daria para serem exploradas. Que daria para serem exploradas. Uhum. Eu diria, Alexandre, que não. Eu acho que não, entendeu? Eu não sei se... Vai depender um pouco disso que o João falou também, né? Depende da trajetória, com quem você faz as disciplinas, as pessoas têm afinidades de autores e autoras que são escolhidas, né? Mas a gente tem um núcleo forte, por exemplo, de minha colega Laura Izarra e a professora Munira Mutran, que agora está aposentada, mas de literatura irlandesa, né? Tem todo um foco de literatura irlandesa na nossa área de literatura. As 3 disciplinas voltadas para cânone, né, que são chamadas as obras clássicas a serem lidas, não é uma coisa rígida isso, né, que parece como se fosse um tijolo pesado, que não, a coisa não é assim. Mas 2 são de literatura britânica, na verdade, né? Mais voltado para de literatura britânica, e uma para americana, né? Então varia muito.
no teatro, tem muito teatro americano, mas tem teatro britânico, e tem também disciplinas que trabalham com as chamadas literaturas em língua inglesa de outros países, né? Nós temos uma disciplina de literatura e diferença, né? Que é de literatura em outras áreas, de outros países, porque a língua inglesa há muito tempo, ela ainda é a língua do Império, agora do Império Americano, né? Ela foi do Império Britânico, o Império Britânico se desfez, foi assumido, né, pelo Império Americano, e o atual Império Americano, com todo o seu poderio militar, todo o seu poderio econômico, faz uso da língua inglesa, evidentemente, mas as manifestações culturais da língua inglesa, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, nós temos, assim, uma abertura que não dá para a gente esgotar tudo, né? Evidentemente, Alexandre, mas... E tem uma coisa, né? Como a língua inglesa, aí falando especificamente das literaturas em língua inglesa, é uma literatura com um corpus muito grande, né? Porque, evidentemente, quando você teve o processo imperial, ele foi para várias regiões do planeta, né? Isso enriqueceu, né? A própria alimentação do que foi se tornando a literatura em língua inglesa. E aí acaba sendo um pouco aquilo, o que a gente acaba, tendendo a oferecer ao longo do curso, são modos de leitura, né? E aí você vai falar assim, então eu vou querer ler tal coisa, eu vou querer ler, né? Por exemplo, eu gosto, como o Chico falou, eu gosto do Mark Twain, entendeu? Daí você vai ser um pouco assim, você vai talvez aprender uma perspectiva do período que o Mark Twain escrevia, e não necessariamente vai ter lido Mark Twain, mas você vai falar, eu consigo dialogar com aquele período, né? Entender onde ele estava escrevendo e tal. E esse é aquele ponto que eu volto a dizer, né, pessoal? O nosso curso, em comparação com cursos de letras, né, espalhados pelo mundo, o nosso curso ele ainda é um curso que exige muita hora-aula, com pouca janela de leitura, né? Porque isso que é importante. Às vezes, na aula, é o momento da gente falar de um ou dois autores, por exemplo, e daí, como o Chico falou, tem desde o Mark Twain, entendeu? Na aula, a gente abordou algum outro do final do século XIX nos Estados Unidos, que o Mark Twain do final do século XIX nos Estados Unidos. Aí ele vai ter tempo, Chico, vai ter tempo de ler alguma coisa do Mark Twain, ou trazer uma questão, e daí traz para o grupo, né? No grupo você discute, mas para isso você precisa ter tempo, né? A pessoa precisa ter tempo para fazer essa leitura, tal. Por isso que esse arejamento acaba sendo importante, né? Eu não sei, porque senão a gente corre o risco, eu sei que não é nesse sentido, acho, da pergunta do Alexandre, mas no sentido contrário da perspectiva do Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire fala, a gente não pode ter uma perspectiva de educação que encara as pessoas como se elas fossem um recipiente vazio e que na sala de aula você vai lá e despeja as coisas, né? Aí a gente fica com uma visão muito escolar do que é a sala de aula. Então, eu vou ter aula disso. Às vezes é bom você ter menos aulas, com mais tempo para discussão e mais tempo de autoaprendizado, né? Para dar tempo para você voltar para o grupo e enriquecer, trazer a tua própria história, a tua própria experiência de leitura, né? Que é uma coisa que eu tenho sentido, por exemplo, perguntando para os alunos, às vezes os alunos têm que fazer 2, 3 cursos com você para no terceiro curso eles confessarem que eles gostam de tal autor ou tal autora, porque tem um preconceito, às vezes, eu estou aqui na USP, todo mundo é intelectual, todo mundo é ultra inteligente, e eu não posso falar bobagem. Vocês sabem que deve ter um pouco essa coisa, que aparece isso, entendeu? E aí as pessoas têm paixões de leitura, paixões de apreciação de produtos culturais, que numa grade mais aberta, eu suponho que você poderia abrir para discussão, as pessoas trazerem essas experiências, trazerem essas reflexões, né? E aqui, com uma grade um pouquinho mais fechada, eu sinto que a gente tem que ficar meio que arrancando a fórceps, assim, sabe? Tipo, não, mas pode falar, você gosta disso, né? Assim, vamos comentar, vamos falar, tá? Vamos dizer.
E é isso onde se aprende, né? Porque aí é onde as pessoas vão falar assim, tipo, eu gosto de tal autor, gosto de tal autor, e isso vai enriquecendo. Eu, por exemplo, é o que eu falei para vocês, a gente aprende muito no corredor da universidade, né? Quando termina a aula, você fica conversando com as pessoas falam, olha, eu li isso, não li aquilo, daí você vai aprendendo junto, vai troca essas coisas, né? Felizmente a gente vai conseguir recuperar isso, né? A gente vai conseguir, apesar de tudo, a gente vai retomando isso aos poucos, né? Mas também para diminuir um pouco, eu acho, a ansiedade de que tem que se ver tudo na sala de aula. A gente não consegue ver tudo na sala de aula e é normal isso, né? Tem que lidar com tranquilidade. Sim. Você quer comentar um pouco também, João? Posso Perdão, comentar? da literatura, por favor. Tenho dois aspectos para comentar. Eu acho que é um pouco isso que o professor falou, né, da carga é realmente bastante grande e às vezes não dá para ler tudo. Desculpa, professor, mas às vezes não dá para ler tudo, assim. E tudo bem também, eu acho que é assim, né? A gente tem essa experiência na graduação e não lemos tudo, e às vezes a gente tranca uma matéria aqui, tranca outra ali, e faz parte do jogo também, né? Eu acho que também não é obrigado também a dar conta de tudo, porque é realmente bastante. E a gente vai se falando nesse sentido. E aí uma segunda questão era sobre a literatura, se é mais americana do que britânica, né? Bom, o professor já falou que é bem variado, eu diria que inclusive dentro da literatura americana e britânica é bem variado também. Para dizer que, por exemplo, eu peguei um curso agora de romance, que o professor deu romances do século XXI, romances de autores que estão aí escrevendo, autores americanos, estadunidenses, estão aí escrevendo. Deu Toni Morrison, por exemplo, que é uma autora que faleceu há 2 anos atrás, uma escritora negra estadunidense também, que eu particularmente não esperaria ver no curso de letras, porque a gente sabe que no português a tendência é a gente estudar também, sei lá, até os anos 60, né, mais ou menos, assim, os autores. Então, eu acho que mesmo dentro dos autores e autoras britânicos e estadunidenses também é bem diverso e bem variado. Certo. Teve uma pergunta aqui que é um pouco mais geral do curso, lá no começo, na verdade, que acho que é interessante só da gente reforçar aqui, que a Marina perguntou, né, se no processo do ranqueamento, né, qual que é o critério, que são as notas do ciclo básico, né, como ela perguntou aqui, que é interessante de lembrar também, né, o primeiro semestre costuma ter peso 1 e o semestre 2 peso 2, no ano passado isso mudou, então ambos tiveram o mesmo peso, não, só contou o segundo semestre, na verdade, né, e aí muita gente tem perguntado, né, esse ano vai ser só o segundo semestre de novo, vai ser peso igual, né, de como que ia ser, não teve nada que chegou para gente, né, por e-mail, nenhuma explicação ainda sobre isso, ainda imagino que vai chegar, né, as regras do ranqueamento para esse ano, mas pelo que o pessoal tem comentado, alguns professores do ciclo básico também, né, que isso surge bastante no ciclo básico, a tendência é que volte ao normal, né, que volte a ser peso 1 para o primeiro, peso 2 para o segundo, e aí ela também, né, estava com essa dúvida, a Marina, né, se pode escolher mais de uma habilitação, né? E é isso, no ranqueamento a gente vai ter uma ordem, né, que a gente vai colocar de preferências, que é um número grande, eu esqueci quantas, mas tem várias, né, habilitações que a gente coloca como opções, a nossa primeira, a nossa segunda, terceira, quarta, quinta, então isso é bem importante, e para o pessoal ficar mais tranquilo também, assim que abrir, quando chegar, né, a época do ranqueamento, que vai ser só em novembro, a gente pode ver certinho, né, como que vai ser todas as regras e tal, e ajudar a divulgar também. Se precisar, a gente faz um tutorialzinho também de como que preenche lá, para ninguém ficar aflito com essa parte, já não basta a aflição de ter que, enfim, competir entre a gente para ver qual que vai ser a habilitação que a gente vai estar, que já é uma coisa bem estressante. Mas, bom, de perguntas, eu acredito que até agora foram essas mesmo, né, não chegou mais nenhuma pergunta. Acho que a gente podia, né, já ir caminhando aqui para o fim, e aí talvez se vocês quiserem, né, fazer uma última falinha, né, deixar uma mensagem aí para o pessoal aí do primeiro ano que está se decidindo, que está pensando no que vai fazer. Não é novidade que geralmente o pessoal da habilitação puxa bastante a sardinha para a sua habilitação,
Então, vamos ver se a fala de vocês vai ser boa mesmo para convencer o pessoal. Brincadeira isso, mas é sempre muito bom aí ouvir o pessoal falando das coisas que gosta bastante da habilitação. Então, se vocês quiserem fazer essa última fala, se despedir do pessoal também, fiquem à vontade. Posso falar? Você quer falar, João? Acho que seu microfone... É possível ouvir agora? Sim, sim. Ok. Eu posso falar então, professor, e aí o senhor encerra. Tá. Pode ser? Tudo bem? Pode ser, sim. Bom, palavra de convencimento, né? Para dizer que, gente, eu acho que quem tem interesse em vir fazer o inglês, venha, super legal. Também que, tentando convencer já o Chico também, que falou que estava nessa opção. Mas venham. Novamente, eu acho que os professores, no geral, são bem solícitos, assim. Precisa saber um pouco de inglês? Sim, precisa. Mas a gente tende a aprender bastante. Exige, sim, algum certo compromisso, porque realmente a carga de leitura e a carga é bastante grande, mas a gente vai se ajudando e vai se conversando, tem os grupos, tem os veteranos, podem falar com os veteranos, veteranas e veteranes, eu incluso também. Tem muito material disponível também em inglês na internet, que a gente também super compartilha. Quem tem interesse em pesquisa, quem quer fazer também aulas, quem quiser dar aulas, ou também quem quiser seguir vários outros caminhos, né, como o professor já tinha dito também, é super possível, e a habilitação de inglês é bem ampla nesse sentido, eu diria que é uma habilitação bem complexa, assim, né, no sentido de várias abordagens que a gente tem, e vários cursos diferentes também. Então, enfim, sejam bem-vindos, né, no inglês, e qualquer coisa precisando, podem vir falar comigo, ou qualquer coisa do tipo. Obrigado, gente. Obrigado, João. Professor, só antes de você falar, né, a Marina fez uma última perguntinha aqui, né, que o inglês é bem concorrido, e perguntou de quantas vagas que são disponíveis. Se você quiser só responder isso também antes de falar, imagino que seja sempre igual, né? Todo ano, não tem uma variação. Né? Sim, todo ano é igual, só que eu não sei qual é esse número, você saberia? Eu não sei o número exato, Chico. Assim, que eu saiba são 40 para o inglês, 40 para o matutino e 40 para o noturno. 40 para o matutino e 40 para o noturno, é isso? Foi o que me falaram, pelo menos. Tá. Mas essas vagas, elas são as mesmas todo ano, né? Então, teve um aumento há alguns anos, eu acho, há uns 10 anos, aumentou um pouquinho e ficou lá. Não, eu queria só aproveitar esse momento final para agradecer ao Chico, agradecer ao João, a Amanda, que fez o contato comigo pelo CAEL. Foi muito legal conversar com vocês. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que o CAEL me deu de ir conversar com vocês, tirar as dúvidas. Eu diria duas coisas para as pessoas que vão fazer o ranqueamento: conversem com os estudantes do inglês, entendeu? Utilizem a informação, pergunte para as pessoas, falem assim, olha, mas isso, entendeu? Sempre essa informação sempre é importante, sempre é legal, porque tem experiência concreta, né, do que as pessoas passaram, do que as pessoas estão vendo. Eu acho que isso é sempre muito importante, né? E volto a dizer também que eu acho que falo aqui pelas habilitações do DLM, né? O DLM, nós temos um conjunto muito interessante de habilitações, assim, né? Com línguas muito ricas, com literaturas muito ricas, que é muito interessante, né? Que idealmente, eu acho, era legal que a gente tivesse, inclusive, um curso que a gente pudesse ficar transitando um pouco mais, né? Sabe? Poder fazer optativas nas outras matérias, nas outras disciplinas, né? Tipo, o meu escritor favorito, por exemplo, é de língua alemã, né? É o Kafka, né? Sempre que eu posso eu falo dele em público, tal, assim. E eu não leio alemão, né? Mas a gente tem uma experiência, nossa, uma experiência variada, que acho que ela não tem que se limitar a uma habilitação nesse sentido, né? Em termos práticos, acho que vocês estão escolhendo
É como o João falou, acho que a gente no inglês a gente tenta fazer uma abertura, né, bastante grande. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, entrem em contato comigo, entrem em contato com os professores, escrevam, né, a gente responde, mesmo que com atraso, né, no meu caso eu atraso para responder 2, 3 dias normalmente, mas é assim por aí. E eu diria, para conversar com os colegas, para perguntar com quem está fazendo, sabe, o que está achando, né? E a última coisa, só para dizer, assim, para vocês também tomarem cuidado para não se cobrarem demais esse período, né? Porque esse período, muitos de vocês ainda não tiveram a experiência, né, do prédio da USP, né, do prédio lá, essa coisa remota só o tempo todo, né? Isso ocasiona uma série de problemas, né? Não é a mesma coisa do que estar lá, não é a mesma coisa de conviver com as pessoas, né? Eu acho que tem coisas legais, coisas que às vezes fazem fazer reuniões mais rápidas. Acho que a coisa remota tem alguns aspectos interessantes, mas o contato olho no olho, estar lá, assim, ajuda a diminuir, inclusive, alguns nervosismos exagerados que a gente acaba tendo da instituição, né? A USP, às vezes, é uma universidade, ela é meio abstrata, assim, demais, né? Uma coisa... E, às vezes, estando lá, pelo menos você já... É uma coisa interessante. Então, vocês ainda não tiveram essa experiência, imagino que é uma coisa que fica um pouco... podem estar um pouco preocupados, mas eu diria que isso vai passar, né? Com responsabilidade, sem achar que a gente vai vencer a pandemia por decreto, né? Não se decreta, o vírus não decreta assim, no dia seguinte acabou, né? A biologia é um pouco mais complicada do que isso. Mas eu acho que vocês também, eu estou dando muita ênfase, eu acho que é importante vocês darem ênfase nessa... O aluno da USP, normalmente, ele tem uma tendência a ser muito bom de autocobrança, né? Porque essa autocobrança, às vezes, ela é uma arma perigosa. Se ela faz você caminhar para algumas coisas, ela cria armadilhas de sabotagem, sabe? Né? Porque a gente vive num sistema educacional excludente, né? Que exclui as pessoas desde o ensino fundamental ao ensino médio. A gente que chegou ao ensino universitário, a gente aprendeu a dizer sim a uma série de coisas, né? Então, a gente é o produto um pouco bem acabado também de submissão. A gente aprendeu a se submeter a uma série de coisas, né? E isso gera um custo psíquico, um custo emocional muito grande. E nesse período ainda da maior tragédia de pandemia dos últimos 100 anos, né? Isso tende a se acirrar muito mais. Então, tentar equilibrar um pouco isso, falando um pouco assim, perspectiva de que às vezes exigir muito demais. Então, você está ensino remoto, tendo que trabalhar remotamente, tentando fazer essas escolhas, e não vai ser, se não der aquela opção, se não der aquela escolha, não vai ser o fim do mundo, tá certo? As coisas se arranjam, dá para se... Eu acredito muito nisso, né? Assim, as coisas vão se arranjando e presencialmente ainda vai ficar mais fácil do que a coisa como ela está atualmente. E volto a insistir, converse com os colegas, a melhor coisa que tem trabalhar com essa ideia de colaboração, cooperação, de perguntas, né? E combater a ideia de que estudante da USP... A última coisa mesmo, não queria ficar me alongando muito, mas só lembrando que a gente tem que combater um pouco a ideia que estudante da USP aprende a não fazer pergunta no primeiro ano, né? Não pode isso, sabe? E sempre tem aquele coleguinha, aquela coleguinha que parece que leu Homero com 3 anos de idade, né? E daí todo mundo fica meio assim, não, mas eu não li o Shakespeare quando eu estava no prezinho, né? E na USP tem muita gente que cria essa ideia, mas como o Shakespeare diria em relação ao Homero, o Einstein e tal, e vai fazendo aquela salada e fala assim, nossa, eu gosto tanto, né, do Big Brother, que eu acompanho, como que eu vou falar com essas pessoas? Então, na USP tem uma certa mistificação disso, por isso que é legal perguntar, sabe, falar com as pessoas e se comunicar. É muito importante isso, pessoal, é fundamental. Bom, muitíssimo obrigado, professor Daniel, João, o Pedro também, que estava aí mais cedo, por terem aí dividido um pouco
da experiência de vocês com a habilitação e o tempo de vocês também. A gente agradece muito aí em nome do Kael. E acho que com certeza ajudou bastante aí o pessoal a tirar dúvidas. O João até brincou, né? Tentou me convencer também. Eu já estou convencido, né? Eu quero o inglês, vamos ver se o inglês vai me querer. E, enfim, acho que foi bem produtiva aqui a conversa. E aí tem só alguns recadinhos também que é legal de falar aí para o pessoal. Só lembrando, né, que na semana que vem a gente continua com a programação, então na segunda a gente vai ter o chinês e o italiano ao meio-dia, o coreano e o grego vai ser às 6 horas, na segunda, né, da tarde. Na terça a gente vai ter o armênio e o espanhol no primeiro horário, né, e no segundo o hebraico e linguística, e na quarta a gente vai ter japonês e latino primeiro, e a segunda mesa vai ser sobre intercâmbios. Vai ser bem legal, teve bastante perguntas aí durante as mesas sobre a parte de intercâmbios, então vai ser bacana aí para quem tiver curiosidade e vontade de estar fazendo intercâmbio aí durante a graduação. E aí outros recadinhos também que a gente tem dado, né? A gente está com aquele cupom de 20% de desconto da Editora 34. Quem também ainda não comprou seu kit calor, estão acabando, estamos nas últimas unidades aí, quem quiser, chama a gente no inbox, ou quem já tiver o link do formulário pode pedir por lá. E seria isso, então a gente se vê aí na próxima semana. A gente continua com a Semana das Habilitações das Profissões de 2021. Muito obrigado aí aos nossos palestrantes e boa noite para todo mundo que está assistindo, bom final de semana a todos. Tá bom? Tchau, então, pessoal. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.